Olá pessoal, sou Jaqueline do canal Sanchalada e eu voltei para contar para vocês o que eu li no mês de setembro. No mês de setembro foi muito bom, li 10 livros e um conto, foi super produtivo e já vou logo começando para o vídeo não ficar comprido. O primeiro livro que eu li foi As Listas de Casamentos de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. É o terceiro livro da série Beck Bloom. Esse livro aqui, bem legal. Agora o dilema da Beck Bloom é se ela casa no Plaza Hotel em Nova York, chiquérrimo, mas financiado pela cobra da sogra dela, ou se ela casa, vai casar num lugar mais simples, organizado pela mãe dela na Inglaterra. Acontece que os dois casamentos foram marcados no mesmo dia e ela não tem coragem de desmarcar nenhum. E aí ela se mete em confusões e mentiras e tal. Muito divertido. Tô gostando muito da série, super recomendo. 4 estrelas, bem legal. Próximo livro que eu li foi A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Vai contar a história do Sr. Silva, um idoso de 84 anos, que acaba de perder Laura, sua esposa amada, e os filhos dele colocam ele no asilo. Então vai falar sobre essa questão do idoso no asilo, meio que abandono da família, meio que melancolia, assim, saudade, saudosismo, né? Então eu gostei desse tom reflexivo, apesar de que também tem umas pitadas de humor. Ele faz amizade com os colegas do asilo, se envolve em umas confusões meio que infantil e tal. E eu achei bem legal, tem uns diálogos muito interessantes. Teve algumas coisas também que eu não gostei, por isso eu dei 3 estrelas e meia, mas eu super recomendo, bem reflexivo mesmo. É bom a gente ter essa visão da terceira idade, então eu gostei. Então recomendo. Vale super a pena conhecer essa escrita e eu quero ler outros livros do Walter Hugo Mãe, que eu ouvi dizer que esse aqui não é o melhor. Então eu quero muito conhecer outras coisas. O próximo livro que eu li foi Poliana, da Leonor H. Porter, que é esse livro aqui. Eu não li na minha infância, gente, mas vi muita gente falando que leu na infância, que foi marcante. E foi marcante pra mim na minha fase adulta, porque eu amei, simplesmente dei 5 estrelas e favoritei, de tanto que eu gostei. Vai contar a história da Poliana, que é uma órfã. Ela perdeu a mãe há muitos anos e acaba de perder o pai. E ela vai morar com a tia dela, que é uma mulher solteira, meio rancorosa, meio ranzinza e tal. Ela não quer... Ela vai cuidar da Poliana mais por obrigação, não por amor. Porque ela meio que é rancorosa. A mãe da Poliana, que é a irmã dela, fugiu com o pai dela, que era um homem pobre, sendo que ela tinha um casamento arranjado com um homem rico que ela não quis. E aí Poliana, ela fugiu com o pai da Poliana, teve Poliana e eles sumiram pra lá, ela nunca mais teve contato. De repente essa sobrinha aparece na vida dela. Só que a Poliana é uma criança, ela tem 11 anos, mas ela é uma criança assim incrível, espirituosa, alegre, divertida. Onde ela chega, ela consegue tomar conta do ambiente, tão divertida que ela é, de tão positiva mesmo. E ela, nesse caminho que ela faz nessa cidade, lá ela acaba conhecendo bastante pessoas que têm um coração de pedra, mas que ela amolece. Ela tem um jogo do contente que foi o pai dela que ensinou pra ela, que teve uma vez que ela esperava receber de doação, que eles eram bem pobres, né? Esperava receber de doação uma boneca e acaba recebendo uma muleta e ela começa a chorar e tal. E o pai dela fala, não precisa chorar, porque você não precisa de muletas, você tem que estar contente por não precisar, enquanto tantas pessoas precisam. E ela começa a semear o jogo do contente por onde quer que ela passa, né? Muito legal, gente. Vale muito a pena conhecer o Infanto Juvenil, mas vale para qualquer idade, de 8 a 80. Você vai sentir tocado com a história, que é uma lição de vida, muito legal mesmo. Já tô lendo Poliana Moça e logo conto pra vocês o que eu achei, mas esse aqui é um xodózinho, por enquanto. O próximo livro que eu li foi A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide, que é esse livro aqui. Esse livro meu está autografado, como eu já mostrei pra vocês. Eu comprei lá na Bienal. O Maurício Gomide é super fofo, bem acessível mesmo para conversar. E esse livro aqui, gente, eu gostei bastante. Vai contar a história da família V, que é o Vinícius, que é o pai, a mãe, a Viviana, e as filhas, que é a Vida e Vitória. O pai, ele é um escritor, ficou super famoso, os livros dele começaram a ser traduzidos em várias línguas. E ele ficou famoso, rico, né, ganhou muito dinheiro com a venda de livros e ele meio que ficou ambicioso com isso, só atrás de dinheiro, e largou a família um pouco de mão. A esposa dele estava com câncer e de repente ela falece. E ele estava em festas, ele ia em festas, né, de eventos sobre
com relação aos livros dele e tal. E quando a esposa dele falece, ele não estava presente, ele estava em uma dessas festas. E quando ele descobre que a esposa dele já faleceu, ele já estava quase na hora do enterro. Ele pega o avião e voa para lá correndo. Aí acontece que a filha dele, a Valentina, que é a filha adolescente, está naquela fase rebelde, começa a jogar na cara dele que ele largou a família, que no momento que a mãe dele mais precisava, ele não estava presente. E aí ele começa a se sentir arrependido das coisas, de ter abandonado a família e tal. Tenta reconquistar as filhas. Valentina realmente é mais difícil porque ela está naquela fase rebelde adolescente. Mas a vida é super fácil, é uma criança de 4 anos, e ele tenta reconquistar a família dele de volta. Então o livro se passa nesse contexto de perdão, de família, de amor, de reconquista, né? Então eu gostei bastante, é bem reflexivo também, vale super a pena, super recomendo essa leitura, dei 4 estrelas, muito gostosa de ler, gente, é bem fininho o livro, você se envolve, quando você vê já acabou o livro. Muito bom mesmo, vale super a pena. O próximo livro que eu li foi Acontece a Cada Primavera, do Gary Chapman e da Catherine Palmer. Eu falei que quando eu fosse ler esse livro, eu ia deixar o link aqui do meu Scooby para vocês lerem. Quem tiver interesse, né? Porque esse aqui é um livro cristão, um romance cristão muito legal, gostei bastante. E se você tiver interesse, tá lá, o que eu ia falar em vídeo tá escrito lá, então eu espero que, se você tiver interesse, goste do que eu coloquei lá. E quem quiser ser meu amigo no Scooby, tá aqui o link também. Só me adicionar lá que eu vou super amar ter você no meu Scooby. O próximo livro que eu li, na verdade não é um livro, é um mangá, que é o Gwen, Pés Descalços. É o primeiro volume, são 7 volumes, vai contar a história de uma família, é uma história real da família do Gwen. Essas são lembranças do autor mesmo, quando ele tinha 6 anos. É um pré-momento da bomba de Hiroshima cair. Eles moram em Hiroshima, lá no Japão. E vai contar a história da família dele. Ele tem 5 irmãos, 4 ou 5 irmãos, não tenho certeza nesse momento, mas a mãe dele também estava grávida nessa época. E o pai dele era contra a guerra, fazia mesmo propaganda contra a guerra, tentava convencer as pessoas que a guerra não valia a pena, que eles mais sofriam com a guerra do que ganhavam com a guerra. Mas as pessoas acusaram ele de ser um antipatriota, ele acabou sendo preso, a família, as crianças sofriam bullying na escola, sofriam retaliações, a família toda por causa disso. Então eles sofreram bastante até o momento da bomba cair em Hiroshima. E depois mais sofrimento, acredito eu, porque eu ainda não tenho o 2º volume. Mas o livro se começa de trás para frente. Se você for pegar o livro, começa de trás para frente. Começa colorido e vai ficando preto e branco. Vou tentar mostrar os traços para vocês. Não sei se dá para ver direito. Mas é bem interessante mesmo. Uma história muito forte, verdadeira. Vale muito a pena conhecer. Eu super recomendo. Dei 5 estrelas. Muito bom mesmo. Eu já tô louca para ler os outros. Próximo livro, Ele Está de Volta, do Timo Vermes. Gente, decepção do ano. Eu estava esperando muito para ler esse livro. A premissa do livro é muito boa. Hitler acorda em 2011 num terreno baldio e acha que ele está na Alemanha da época da Segunda Guerra, né? E as pessoas encontram com Hitler no caminho da rua e acham que ele é um ator bem assim, fiel à figura do Hitler. Só que é ele, as pessoas não sabem. E Hitler fala como ele mesmo. E as pessoas começam a achar que ele é um ator, um comediante, e ele acaba sendo contratado por uma emissora de televisão. Mas o momento mesmo que a figura do Hitler se explode é quando cai um vídeo na internet, no YouTube, que tem mais de 300 mil acessos, ele começa a ficar famoso, as pessoas começam a convidar ele para as coisas, para os eventos e tal. Mas assim, essa parte é interessante, legal, divertida. Mas tem uma parte no livro que é muito maçante, enfadonha, porque o livro é todo narrado por Hitler, na primeira pessoa. Ele começa a falar sobre política, sobre figuras, personagens da época dele, que eu não conheço, não sei se o meu conhecimento sobre a Segunda Guerra é tão parco, que eu não sei quem são essas pessoas que ele comenta, e o autor não explica também. Então assim, eu achei muito vago a parte política dele, a filosofia dele. Às vezes eu li assim, e meio que tentava entrar na história, mas eu já viajava porque eu não via sentido no que ele estava falando. Então assim, eu achei meio enfadonho mesmo. Se você quiser ler o livro para tirar essas conclusões, leia. Mas se você me perguntar, Jaqueline, você recomenda? Não recomendo. Para mim é desperdício de tempo. Mas se você quiser ler, fique à vontade. Mas
Não recomendo, gente. Eu achei muito maçante mesmo. Dei 3 estrelas por causa desse lado legal do livro, né? Da premissa que poderia ser melhor, mas não valeu muito a pena, não. Infelizmente, né? O próximo livro que eu li foi Quando Ela Se Foi, do Harlan Coben. É uma história do Myron Bolitar. O Harlan Coben fez outros livros com esse personagem. Esse aqui ele vai encontrar com Therese, que era uma mulher que ele teve um envolvimento amoroso há muito tempo atrás. E minha luz aqui apagou, vou tentar arrumar aqui, não tô conseguindo. Voltou. E ela depois de 10 anos aparece de novo, liga pra ele, ela tá em Paris e fala que quer encontrar com ele. Só que ele fala que não pode, porque ele tá se relacionando com outra pessoa, que tem namorada, que não dá. Acontece que a namorada dele termina com ele e ele se envolve em uma confusão lá, pega um voo, cai lá em Paris, baixa lá em Paris e encontra com Therese. E pergunta pra ela se se ela queria realmente encontrar com ele porque queria reviver os velhos tempos ou se tinha alguma coisa a mais. Aí ela confessa pra ele que o ex-marido dela falece, foi assassinado, encontraram um fio de cabelo, fizeram um exame de DNA que, ao que aparenta ser filha do casal. Acontece que a filha do casal faleceu há muitos anos atrás. E aí tem esse mistério no ar, né? O Myron começa a ser perseguido pela polícia. Therese também é acusada de ter matado o ex-marido. E tem umas confusões, eles entram por vários caminhos e tal. E essa é uma característica do Harlan Coben, faz o leitor ir para uma linha de raciocínio e acaba indo para outro. E eu gostei bastante da história. Pra mim não é o melhor livro do Harlan Coben, mas valeu super a pena a leitura, gostei muito, dei 4 estrelas e recomendo com certeza. Pra quem gosta do gênero policial, eu acho que é uma boa pedida. O próximo livro, que na verdade não é livro, é um conto da Bianca Souza, que se chama O Dia que o Sol Não Nasceu. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. A Bianca, super fofa, entrou em contato comigo e me mandou esse conto. É uma distopia, vai falar sobre a história de Lua. Lua é uma garota que tem 17 anos, ela tem um paquera na internet, que é o Gabriel. Só que acontece que o sol, um dia ela acorda com muito frio, e ela descobre que o sol não vai nascer mais, está esfriando. A mãe dela falece e ela tem aquele dilema de passar os últimos dias da vida dela, os últimos minutos, sei lá quanto tempo ela vai ter, com o pai dela ou com o paquera dela. E aí eu não posso falar mais nada porque é um conto super curtinho, então não dá pra falar muita coisa. Mas quem tiver interesse, gente, tá lá na Amazon. Eu super recomendo, uma história bem curtinha, mas bem legalzinha mesmo, uma distopia bem legal, então eu recomendo. Muito obrigada, Bianca. Super beijo pra você, gostei bastante. O próximo livro que eu li foi O Clube do Filme, do David Gilmour. Gente, esse livro aqui, decepção total. Tinha tudo pra ser legal também. É uma história real de um pai e um filho. O filho não quer saber de estudar, é um adolescente de 15 anos e o pai dele propõe ele sair da escola e estudar. Propõe a ele assistir filmes 3 vezes por semana com ele, os dois. Essa é a única imposição que ele faz pro filho, assistir os filmes e não mexer com drogas. Então, na verdade, são 2 imposições. Acontece que o filho aceita, claro, né? Só que esse pai aqui, gente, é muito banana, na minha opinião, né? Ele passa muito a mão na cabeça do filho, o filho não quer estudar, e que futuro que ele vai ter na vida assistindo filme? Na minha opinião, não tem futuro nenhum, mas o pai acha que sim. O pai dele é um crítico de cinema, de televisão, ele trabalha na televisão e é crítico de cinema, tem um conhecimento muito grande sobre filmes antigos. Essa parte no livro é interessante, ele cita muitos filmes antigos que realmente parece ser interessante. Só que ele não aprofunda muito na história com o filho dele, não. Eu assim, esperava que ele fosse mostrar um filme para o filho e tirasse alguma lição que pudesse entrar em confronto com a realidade do filho dele, mas não é isso que aparenta ser. Na verdade, ele fala: filho, você viu a cena tal, viu o que o ator falou com o ator? Aquela cena é primorosa, aquele diretor de cinema é fantástico e tal. Mas não vejo a lição de vida nesses filmes pro filho dele. E o filme dele é muito burro, gente. Desculpem falar assim, mas é que
O filho dele perguntou pro pai dele se a América do Sul é um país. Ah, me poupe, né, gente? Que futuro que esse filho vai ter na vida, né? Foi o que eu pensei. Mas o filho dele é muito sem sal também, tem uns relacionamentos amorosos muito sem graças, assim, uns romances conturbados, e o pai dele passa muito a mão na cabeça. Parece que ele tem medo de falar com o filho. Ai, eu não posso falar isso com meu filho, o que, que ele vai pensar? Gente, faltou aquela parte de pai. Filho, vamos sentar aqui, vamos conversar, a vida não é assim, não é assado. Faltou isso, gente. Eu achei um pai muito apático, uma história muito apática, tanto do pai quanto do filho, muito sem graça os dois. É uma história real, como eu disse, tá aqui os dois, o pai e o filho. Esses dois aqui. Muito sem graça, gente. Não recomendo. A parte do filme, algumas coisas são interessantes, por isso eu dei 2 estrelas. Mas se você me perguntar se recomendo, de jeito nenhum. Foge desse livro que não vale muito a pena, não. O próximo livro, 12 anos de escravidão, do Salomão Northup, esse aqui, vai contar a história do Salomão. Foi ele que escreveu o livro. Ele era um negro que nasceu livre em Nova York. Ele morava em Nova York com a família, com a esposa e 3 crianças. Acontece que Salomão foi enganado por dois homens que tentaram convencer ele a conseguir um emprego melhor, e tiraram ele, conseguiu convencer ele a sair de Nova York para Washington. Chegando lá em Washington, doparam ele, drogaram o Salomão e bateram nele, deram uma surra, e conseguiu vender ele como se fosse escravo. No momento que ele falou que ele não era escravo, que ele era um homem livre, ele apanhou, e a pessoa que estava com ele, que estava sendo responsável por ele, falou assim: se você abrir essa boca e falar, você vai apanhar mais até a morte. Então ele se calou como uma ostra, se fechou como uma ostra, e nunca mais comentou sobre o assunto, que ele era um homem livre. Mas ele sempre tinha esse sonho, essa esperança de um dia voltar a ser livre contra a família dele. E ele passou 12 anos com muito sofrimento, gente. Eu fiquei assim impressionada como o ser humano pode ser tão cruel, como o instinto humano pode tratar um outro ser humano com tanta falta de amor, com tanta desumanidade. Essa fase da época, essa fase de escravidão é muito vergonhosa. E o que ele passou, o que os outros escravos passaram, o relato que ele conta nesse livro é muito forte, muito pesado, mas assim, vale a pena ler para você abrir os olhos e conhecer um pouco mais da história escravagista. E eu gostei bastante do livro. Foi o mais fiel assim sobre a história de escravidão que eu li, porque é uma história real, na verdade, né, como eu disse. E valeu super a pena. Cada passagem que eu li valeu super a pena. É uma pena que eu terminei de ler hoje, então não tive tempo de assistir o filme. Ganhou até Oscar, né? Acredito que sim. E eu queria ver o filme para fazer a comparação, para contar para vocês, mas eu não tive tempo. Mas super recomendo mesmo. Uma história incrível, incrível, incrível. Então, gente, foram essas minhas leituras. 10 livros e um conto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito. Comentem se vocês já leram esses livros, se vão ler, o que vocês acharam do que eu comentei e tal. Se quiser ser meu amigo no Scooby, como eu disse, clica aqui no link e me adiciona lá. E é isso, gente. Comentem, clique no gostei, compartilhe o vídeo. Eu fico por aqui. Essa semana mesmo eu já vou postar o book haul do mês de setembro. Então fiquem ligados que vai ter o vídeo. Eu vou ficando. Super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.